Nesta semana, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, convidou todos os governadores eleitos de outros estados para um encontro com Lula, que deve acontecer no dia 7 de dezembro. Do lado dos governos, há expectativas de que a perda de arrecadação com as desonerações do ICMS sobre combustíveis e energia elétrica seja um dos temas abordados neste encontro. Já do outro lado, Lula quer um pacto com os governadores eleitos para avançar sobre o tema reforma tributária, uma das promessas da campanha eleitoral dele. Para analisar este tema, eu recebo o sócio fundador da VBSO Advogados e professor do INSPER, Paulo Vaz. Paulo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Como vai? Bom? Muito bem, obrigada pela sua presença. Professor Paulo, gostaria de começar então falando de reforma tributária. No plano do governo, Lula cita que ele vai propor uma estrutura tributária que ele chamou de mais simples e progressiva, onde, segundo ele, os pobres serão colocados outra vez no orçamento e os super ricos vão pagar mais impostos. Em outro trecho, ele fala sobre um aperfeiçoamento da tributação, desonerando progressivamente produtos com maior valor agregado. A minha pergunta é: que tipo de reforma tributária nós podemos esperar do governo eleito? Bem, acho que a gente precisa se situar um pouco no tema, considerando que nós já temos duas propostas de emenda constitucional com discussão bastante avançada no Congresso, e nós temos, em paralelo, um projeto que era do governo Bolsonaro de fazer uma reforma infraconstitucional através da modificação da legislação do imposto de renda e de alterações pontuais, né? Em relação às propostas de emenda constitucional, nós temos aí a PEC 45 e a PEC 110, a PEC 45 no estágio mais avançado de discussão. Agora, as duas, elas reeditam, né? Elas trazem de volta fórmulas de simplificação do sistema tributário, sem alteração da estrutura efetiva de arrecadação, ou seja, o Estado vai continuar sendo financiado ainda em grande parte com arrecadação oriunda de tributos sobre o consumo, ao invés de optar por um modelo de tributação da renda, que é como ocorre nos países mais desenvolvidos. E a proposta que o governo pode, através de sua iniciativa, trazer, ela não vai ter o condão de ser tão profunda, né? Porque, como ela é infraconstitucional, o máximo que ela vai poder conseguir é simplificar relativamente o sistema e aperfeiçoar a parcela relativa à tributação do imposto de renda, com a criação da tributação de dividendos e tudo mais, porque eu acho que é isso que vai continuar. Eu acho que o governo Lula vai pegar a forma de bolo do projeto já aprovado no governo Bolsonaro e dar o tom, a cara do PT, do novo governo para ele. É isso que eu acho que a gente pode esperar. Muito bem, professor. O senhor fala em simplificação e esse é um ponto que eu gostaria de avançar, porque na última semana uma reportagem do G1 revelou que integrantes da transição de governo e do Tribunal de Contas da União, eles têm defendido uma revisão dos benefícios tributários. E um dos possíveis setores que estaria também na mira é o agro, né? Você vê chances do novo governo retirar benefícios fiscais? Esse risco é alto, é baixo? Até para a gente conseguir aqui uma comunicação bastante clara com a nossa audiência, o senhor falou de simplificar. Se simplificar nesta reforma tributária, isso significa retirar benefício fiscal e isenção fiscal de vários setores, não somente do agro? Eu acredito que esse seja um caminho imaginado, né? Quer dizer, quando a gente olha para as propostas de emenda constitucional, que dependem menos do executivo e mais do legislativo para passarem, a gente percebe que o sistema acaba com vários impostos e meio que renomeia alguns deles. Então, o ICMS passa a se chamar IBS e o que hoje a gente conhece como IPI passa a se chamar de imposto seletivo, e acaba-se com PIS, COFINS, uma série de outros tributos. O setor agropecuário fica preocupado com relação a essas mudanças porque em situações anteriores de modificação da carga tributária, por mais que tenha havido compromisso
por parte da classe política de manutenção da carga sem aumento, o que aconteceu no fim do dia foi um aumento. É só olhar para a introdução do PIS/COFINS não cumulativos, lá no final do governo Fernando Henrique. Ele também percebeu a dificuldade de fazer uma reforma constitucional mais ampla e fez uma mini reforma. E a maior contribuição dele para esse processo foi deixar o PIS/COFINS não cumulativo, e aumentou de maneira absurda a carga tributária de um modo geral da atividade econômica no Brasil. Quando a gente olha para o agro, a gente tem que entender uma coisa: o agro é um setor fortemente exportador, ele responde por aproximadamente 50% da balança comercial, cerca de 1/4 do PIB, e considerado de ponta a ponta, pode-se dizer que ele contribui com cerca de 18 a 20% da carga tributária total. Com base nesse desenho de números, muitos críticos do setor acabam dizendo que o setor tem privilégio, quando ele não tem, né? A grande questão da tributação do setor agro é que é um setor que, como exporta muito, já todos na economia conhecem o ditado que não se exporta tributos, né? Você não exporta imposto. Se o teu produto chega com preço com imposto dentro, ele não chega, né? Ele não é comprado. Então o Brasil, lá nos anos 90, adotou um caminho que era de desoneração da exportação, mas isso válido para qualquer área da economia, né? Não é só um privilégio do agro. E o desenho atual é um desenho que desonera a tributação na forma de diferimento. Esse diferimento ele vira uma espécie de exoneração completa a hora que o produto é exportado. O Brasil acompanha boa parte do que faz a União Europeia. A Constituição norte-americana tem no seu texto constitucional a proibição de tributação de produtos exportados. Então, qualquer medida que seja adotada por parte do governo ou através da negociação com o Congresso, ela não deveria ir na linha da tributação do agro, até porque o tributo que mais pesa para o agro é, sem dúvida, o ICMS, e essa é uma questão estadual, não está na alçada do governo federal fazer isso. Eu até vi no começo da chamada de vocês aí as notas dando conta de que os estados têm procurado cobrar contribuições. O Paraná tentou, acabou de desistir, né? Não sei se você vai querer falar um pouco disso, mas são todas tentativas de mudar uma coisa que não foi concebida assim para privilegiar o setor, mas sim acompanhou uma tendência que é internacional e que, se modificada, vai colocar o Brasil numa posição de vulnerabilidade. Interessantíssimo, professor. Então eu vou pegar um gancho do que o senhor acabou de dizer. Primeiro aspecto sobre reforma tributária de um novo governo, do governo Lula. Você disse que há um risco do ponto de vista de simplificação que pode gerar um aumento de carga tributária com a retirada de benefícios fiscais ou isenções fiscais para vários setores da economia, entre eles o agro. O segundo aspecto que o senhor detalha aqui para a gente é que boa parte dessa pressão de aumento de impostos viria mais por parte dos estados. E aí eu gostaria sim de pegar a sua contribuição e aprofundar neste tema. Nós já vimos a criação de uma taxa extra em Goiás nesta semana, uma tentativa de uma criação de uma taxa extra para um fundo de infraestrutura no Paraná, e sabemos que outros estados, a exemplo de Mato Grosso, já têm taxas nesse sentido. Objetivamente, a minha pergunta é: qual é o risco de outros estados brasileiros replicarem este mesmo modelo? É um risco alto, médio, baixo, que o senhor vê para o futuro do ponto de vista de impostos vindo por parte dos governadores? Eu acredito que sim, e tem uma pegadinha, né? Os estados, o Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, agora mais recentemente o Paraná, particularmente os estados são fortes no agro, eles têm tentado buscar um ardil para poder tributar uma operação que, do ponto de vista constitucional, é imune, né? Por quê? Porque como é que funciona o ICMS no estado, como eu havia dito? O produtor vai dar a saída do produto para comercialização e existe uma regra que difere. Os estados invariavelmente adotam esse sistema. O ICMS fica diferido para ocorrer a incidência somente se houver uma saída interestadual ou uma operação que não destine ao exterior o produto.
né? Esse diferimento é tido pelos estados como um benefício fiscal, quando, na verdade, ele só faz aperfeiçoar a regra constitucional de imunidade. Se você exportar um alfinete, você não paga nem ICMS, nem IPI, nem PIS/COFINS. Se você exportar carne, você também não vai pagar. Se você exportar soja, você também não vai pagar. Então, não tem privilégio aí, é só um tratamento uníssono para toda a economia. Os estados estão usando um ardil que é, olha, para você fazer jus do diferimento, para você não ter que pagar o ICMS, você teria que pagar uma taxa, e aí cada estado adotou uma fórmula de recolhimento desse valor e deu um nome especial para essa taxa, mas essa taxa ela é inconstitucional porque ela acaba rompendo com a regra constitucional de desoneração do produto exportado para fins de ICMS. A criação de uma contribuição dessa natureza não encontra guarida no texto da Constituição. Os estados não têm competência constitucional hoje para poder impor isso, e a revogação dos benefícios estaduais que são assumidos com o ônus de produzir, por exemplo, ela não pode valer no próprio exercício em que ela é instituída. Ela tem que valer para o exercício seguinte. E não tenho dúvida de que os estados não pretendem revogar efetivamente as suspensões, né, o diferimento do ICMS, mas a imposição da taxa é um custo que deve ser contestado pelo contribuinte, no meu modo de ver, com grande chance de êxito no judiciário, porque ela é absolutamente inconstitucional, mesmo que os outros estados copiem, e eles estão copiando, você percebe que a fórmula é a mesma, um estado desenvolve um caminho e os outros vão atrás. O contribuinte deve se insurgir ou setorialmente ou individualmente contra isso, para obter do Supremo Tribunal a declaração da inconstitucionalidade dessa situação. Muito bem. Professor, para a gente encerrar, eu gostaria então que o senhor deixasse aqui para a nossa audiência a sua visão sobre quais são os riscos que o setor produtivo, o setor de alimentos, o setor agro tem a partir deste momento, seja via um novo governo federal, seja via os governos estaduais, alguns reeleitos, outros que vão começar uma nova jornada. A gente quer entender em que momento nós estamos, porque afinal de contas isso impacta no custo de produção, impacta no planejamento futuro da atividade agrícola e agropecuária, que tem altos riscos inerentes à sua atividade, né? Pois de novo, a gente precisa separar o debate ideológico. Daí, infelizmente, existem críticas que não vêm da questão técnica, elas vêm com uma perspectiva ideológica, tentando identificar o agro como um setor privilegiado. Como eu já expliquei, o agro só acompanha, na sua forma de tributação, aquilo que vários países do mundo praticam. E o Brasil fica fora do jogo ou fica com seu produto fortemente ameaçado de ficar fora da regra de concorrência internacional se ele mexer nisso. As propostas de emenda constitucional, elas procuram salvaguardar o setor agro disso, é verdade, particularmente a produção de alimentos e a produção e a exportação desses produtos, o texto constitucional ela procura salvaguardar, mas como toda mudança, o setor fica meio preocupado que na última hora sai um texto meio torto que possa trazer alguma preocupação de aumento da carga tributária. Uma das propostas de reforma fala em usar um critério de cumprimento de legislação socioambiental para instituir contribuições de intervenção no domínio econômico. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que algum produto do agro que use um defensivo agrícola deva ser mais tributado por conta desse critério? Então, o agro tem que estar de olho nessas coisas para evitar que aquilo que, se não é perfeito, pelo menos hoje está funcionando bem e não deve ser modificado. No nível estadual, as ameaças nós estamos sentindo aqui nesse debate como elas são. O Estado, ao invés de fazer a reforma, ao invés de olhar melhor para a sua estrutura, ele procura
aumentar a arrecadação, seguindo o exemplo do que a Argentina já está fazendo, e a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina, né? A Argentina está tributando a exportação, que é uma coisa que vai na contramão da regra de qualquer estabilidade econômica. Se você não tem o saldo de balança comercial, a sua moeda é desacreditada e a economia toda fica vulnerável. Então, manter o nível de exportação é bom, e para manter o nível de exportação tem que se combater essa tentativa de tributar o produto do agro. Muito importante, professor. Eu preciso fazer mais uma pergunta, porque o senhor tocou num tema que é de alto interesse da nossa audiência. Você citou o exemplo da Argentina e disse ainda que a Argentina está tributando as exportações. A gente tem conhecimento disso já faz um tempo. Aqui no Brasil, há um amplo debate sobre os riscos disso acontecer sobre o setor agropecuário. E aí eu gostaria de saber, na sua avaliação, se esse é um risco real ou não. Nenhum governo pensaria dessa forma, até pelos efeitos econômicos que traria. Eu imagino o seguinte: para que o governo consiga fazer isso, ele depende do Congresso. É o Congresso que pode mexer na regra constitucional de que o produto exportado não sofre a incidência do ICMS, e é o Congresso que pode tentar modificar outras legislações para criar tributos que acabem onerando essa situação de exportação. No nível interno, aquilo que é chamado de benefícios é restrito a uma série muito pequena de produtos. Nós podemos falar, por exemplo, da cesta básica. Isso não pode ser modificado porque atinge diretamente a população mais pobre. Então, a classe política, no meu modo de ver, vai dar um tiro no pé. Ela vai trair não só o agro contra a própria população, se ela tentar mexer nessa estrutura. O que o país precisa é de uma reforma de Estado e uma reforma constitucional que racionalize o sistema, mas que não aumente a carga que já existe hoje. É isso que eu penso. Professor Paulo Vaz, sócio fundador da VBSO Advogados e também professor do INSPER, agradeço pelos importantes esclarecimentos à nossa audiência aqui na Jovem Pan News, e fica o convite para você voltar mais vezes. Até a próxima. Voltarei com prazer, foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, para a gente também. E o